Roberto, estava mostrando os números apresentados hoje pela Única, era algo esperado por conta dessas chuvas que no mês de abril atingiu boa parte dos estados. Aqui no Mato Grosso do Sul, chegou a atrapalhar o processamento também? Na verdade, assim, o Mato Grosso do Sul tem um regime bastante diferente do resto do país, né? Por conta da gente ter uma condição climática atípica, chove muito fora de hora, não chove, e aí você tem um regime de safra diferente. Aqui a gente tem usina moendo os 12 meses do ano. Então, no dia 1º de abril, realmente atrapalhou a safra, a gente teve algum probleminha de descompasso, mas a grande parte das usinas já estavam processando cana já em março. Então, faltam 3 usinas começar, das 19, faltam 3 para moer, e essa característica é engraçada. Nós somos o 4º maior produtor nacional, até agora estamos em segundo, né? Somos, assim, na primeira quinzena da safra, somos o 2º maior, porque exatamente temos essa característica do Mato Grosso do Sul ser mais adiantado, chegar mais cedo em plena operação na safra. Isso. Falar em safra, vamos pegar pela ordem histórica, né? A campanha anterior, a 18-19, ela encerra com o Mato Grosso do Sul tendo uma elevação no processamento da moagem, 5,4%, se eu não estou enganado. Ao contrário do que aconteceu no centro-sul do país, que teve um recuo frente ao que acontecia na safra anterior? É verdade. Mais uma coisa importante de se registrar aqui no nosso estado é que a gente teve um momento de recuperação, Fabiano. A gente tinha atingido na 16, 17. Na 17 e 18 a gente atingiu 50,3 milhões, na 18 e 19 caímos um pouco para 46,7, agora nessa que encerrou, a gente foi retomou a safra para 49,5. Não foi a nossa safra mais alta, mas eu diria que foi uma safra de recuperação. Volta para a normalidade, né? Volta para a normalidade, exatamente. A safra passada foi muito ruim, a retrasada foi muito ruim, por conta de novo, fenômenos climáticos, como chuva e geada muito fora de hora. Essa safra a gente conseguiu retomar. A gente está investindo muito em recuperação de produtividade também, reforma de canavial, para que a gente possa voltar ao normal e aí, quem sabe, crescer de novo. Você pontuou agora há pouco, o Mato Grosso do Sul é o 4º maior produtor, nesse momento é o 2º. A minha produção escreveu aqui que seguramente é o 3º maior produtor de soja. Claro que esses números são importantes, né, o posicionamento do Estado, mas o fato é que o setor ele vem se fortalecendo em Mato Grosso do Sul já há diversas campanhas ou diversos anos. Como é que você avalia esse cenário, Roberto? No ciclo de crescimento que teve ao longo da década passada, o centro-oeste brasileiro foi batizado da nova fronteira da bioenergia. Então, realmente, a gente cresceu aqui, Goiás, alguma coisa no Triângulo Mineiro, cresceu muito acima da média brasileira. O Mato Grosso do Sul realmente se destaca. Na campanha que se encerrou, nós fomos o 4º maior produtor em moagem de cana. Fomos o 5º maior produtor em produção de açúcar e fomos o 3º maior produtor do Brasil em etanol. Em bioeletricidade, somos o 3º ou 4º, tem outros estados que estão fechando números ainda. Também um outro subproduto importantíssimo. Muito importante, e o Mato Grosso do Sul, tem essa característica. Nós produzimos aqui no estado já bastante mais do que o consumo residencial do estado todo. Então, é uma característica. O nosso estado, em termos de cana moída versus quilowatt-hora entregue no sistema, somos o maior do Brasil. O que isso representa, até por curiosidade, o que isso representa hoje para as usinas, para quem produz, né, faz esse processamento, que está gerando eletricidade jogando na rede, né? Isso faz com que se tenha créditos ou que se tenha recursos aí que estão sendo, né, colocados. Aí o Mato Grosso do Sul passa a ter também uma produção de eletricidade, passa a ser, como que eu poderia dizer, autossustentável com eletricidade no Mato Grosso do Sul. Não tenha dúvida, essa é uma característica muito, muito importante que confere muita sustentabilidade ao nosso processo. A gente usa o resíduo, né? Todas as usinas geram sua própria energia, tá certo? Algumas geram excedentes que são exportados para o sistema. Então, isso confere sustentabilidade ao nosso produto, frente, por exemplo, ao etanol de milho americano, que não consegue gerar sua própria energia. O bagaço de cana nas caldeiras gera energia. É importante registrar que a cinza que sairia da caldeira, os gases são lavados, ou seja, essa cinza, em vez de ir para a atmosfera, ela volta para o campo como forma de fertilizante natural. Então, é um processo muito interessante e deixou de ser subproduto, é um produto importante. Evidentemente que, de acordo com o mix das usinas, se ela faz mais açúcar, ela vai ter menos vapor, então vai sobrar menos energia. Então, dependendo do mix das unidades, isso pode ser um produto importante no faturamento das empresas.
Roberto, eu vou até fazer uma pergunta de telespectadores, né? Fizeram no final do mês, no começo desse mês agora, quando eu dava o fechamento da safra do Centro-Sul brasileiro, a última campanha. O Agricultura BR, que está sendo transmitido pelo canal do Boi, pela internet, também pela TV Imaculada Conceição, que está conosco. Um grande abraço aos telespectadores do Brasil inteiro, também da TV. Só que é um telespectador que não é produtor rural. E faz uma pergunta que é bem interessante. Falou uma coisa assim: Fabiano, você tem dito no programa que a safra brasileira é muito alcooleira, tem mais produção de etanol. Aí a pergunta clássica: por que o combustível não está mais barato para o consumidor? Por que não chega essa situação? Essa é uma pergunta importante e é bom deixar para o seu público aí, para o seu telespectador, dizer o seguinte: quanto mais competitivo, melhor. Isso é um desejo do setor sempre. Então, a primeira pessoa que quer competitividade é o produtor. Só somos nós que queremos essa competitividade. Existem diversos fatores. Primeiro, a questão da safra mais alcooleira registra uma aposta no etanol. A gente tem o RenovaBio, que pode ser um novo horizonte aí para o produto, mas também registra um momento muito ruim para o açúcar no mercado internacional. O Brasil é um dos players mais importantes, se não o mais importante no mercado internacional de açúcar, que vive um momento delicado por conta de práticas contestáveis, que inclusive o Brasil está contestando isso junto ao OMC, e tem esse momento ruim. Mas focando aí na resposta do seu telespectador, existe todo um contexto de mercado. Aqui no Mato Grosso do Sul, eu recebi essa pergunta: nós fazemos aqui, produzimos 10 vezes o consumo do Estado, então por que não é mais barato? Então é importante registrar o seguinte: tem um contexto regional, não é só o Estado que responde pela formação do preço local, e tem questões diversas, tem questão de impostos que diferem de Estado para Estado, às vezes são mais altos, isso também é uma questão importante, e tem a questão do que não somos nós os únicos responsáveis pelo preço final, pelo preço que o consumidor paga na bomba. Você tem as distribuidoras e tem os postos vendedores, que também contribuem por uma parcela dessa formação de preço. Bom, você comentou agora, e não dá para eu não questionar sobre isso, eu sei que não está na pauta, mas a questão do RenovaBio. O RenovaBio, ele traz uma expectativa de equilíbrio de matriz econômica, de matriz também, a questão ecológica mesmo, de produção, de resultados na cadeia produtiva, muito interessantes. Como é que tem andado o RenovaBio, Roberto? O RenovaBio encontra 3 problemas, vai ao encontro, não de encontro, vai ao encontro de 3 problemas muito importantes que o Brasil tem. O primeiro, o Brasil assumiu compromissos ousados no Acordo de Paris, em termos de descarbonização da sua matriz energética. Essa é uma questão interessante. O Brasil tem um gargalo de produção de combustíveis fósseis, tanto diesel quanto gasolina. Ele tem que importar muito. Então, tem uma capacidade de refino que tá no seu limite. E uma capacidade logística, por exemplo, em dezembro de 2013, faltou gasolina aqui no estado, porque chega no porto lá e não vem até aqui. Então, nós temos um problema desse de combustível. E tem um problema mais sério de todos, que é o problema da geração de emprego. O país da gente passa por uma crise sem precedentes e com aí cerca de 13 milhões de desempregados. Isso é uma estatística terrível, né? E a gente precisa gerar. Então, o RenovaBio é uma coisa que vem mitigar esses problemas. Foi uma política absolutamente inteligente, brilhantemente concebida pela equipe do Ministério das Minas e Energia do governo passado. É um programa moderno. Outros países vêm aqui para saber como é que foi construído isso. É um programa inteligente, no médio prazo, tendo inclusive a ser um fator de redutor de preço. E ele está caminhando muito bem. Está agora nos ajustes técnicos finais, já para entrar em operação em 2020. Então, a gente está com muita expectativa, uma expectativa positiva nisso. Ele dá ao produtor e ao investidor um horizonte de previsibilidade, que era o que não tinha. A política de combustíveis no Brasil sempre foi muito errática. Você ora privilegiou o gás natural, ora privilegiou o etanol, ora privilegiou a gasolina. Então, você não tinha um horizonte de previsibilidade. Hoje, com o RenovaBio, você vai ter. Então, o papel de cada combustível e cada biocombustível na matriz energética é importante para registrar que isso não é só um negócio para o etanol de cana. O RenovaBio vale também para o biodiesel, bioquerosene de aviação, biogás. É o Brasil fazendo a sua matriz energética ainda mais verde.
Tá certo, Roberto. Roberto, para encerrar aqui a entrevista, falando início de safra, né, 2019, 2020, sua expectativa para o seu estado da Biosul em relação ao que vamos ter de produção e processamento? A nossa expectativa é crescer um pouquinho, retomar a safra, o nosso nível de produção. A gente espera passar de 49,5 milhões de toneladas processadas na safra passada e chegar aos 51 milhões de toneladas de cana, é a nossa expectativa, um crescimento aí de 3%. O nosso mix de produção, que foi 84% para etanol, veja que a gente tem um estado bem alcooleiro, como você falou, foi 84% na safra passada, desce um pouquinho para 81%, ainda muito alcooleiro, ainda mais alcooleiro do que o nosso... Bem superior à média nacional. A média nacional. E a própria média do estado, que fica entre 70 e 75, a gente está acima da média. Então, o açúcar recupera um pouquinho, a gente passa de 950 mil toneladas na safra passada, passaríamos para 1 milhão e 100 mil toneladas nessa safra passada. É um número que, se você fizer a diferença percentual, é alto, mas no final da conta é uma recuperação. A gente já produziu 1 milhão e 700 mil toneladas de açúcar. Etanol, a gente fica estável, 3 bilhões 250 milhões de litros de etanol, uma melhoradinha na qualidade da matéria-prima, mais discretamente. Ou seja, assim, a gente cresce devagar. Eu acho que se a gente vamos ver o copo meio cheio. A gente está, de certa forma, recuperando um prejuízo que tivemos, mas no momento em que o setor passa por uma crise, infelizmente, histórica, em termos de usinas fechando e perdendo empregos, assim, a gente ficar onde está já é uma conquista.